A hidrelétrica de Itaipu é uma das maiores obras feitas pelo homem. Aqui é gerada energia que ilumina boa parte do Brasil e praticamente todo o Paraguai. Mais do que um desafio de engenharia humana, Itaipu é referência em produção de energia limpa e sinônimo de desenvolvimento sustentável. Hoje conheceremos a história da usina e os desafios que foram superados para tirar do papel uma obra desta magnitude. No dia 5 de novembro de 1982, autoridades do Brasil e do Paraguai reuniram-se aqui, na fronteira dos dois países, para inaugurar oficialmente a usina de Itaipu, uma das maiores obras feitas pelo homem até então. Os dois presidentes do Brasil e do Paraguai, em deslocamento agora para o local da cerimônia. Dentro de instantes, já com todos aqueles que participam da cerimônia, excelentíssimos senhores, convidados especiais, embaixadores de países amigos, ministros de Estado de ambos os países, autoridades presentes, vão receber os dois presidentes. A seguir, os dois chefes de Estado em companhia do senhor General José Costa Cavalcante, diretor-geral, e do engenheiro Enzo Liberdade, diretor-geral adjunto da Itaipu Binacional, encaminham-se para o local do descerramento da placa comemorativa da inauguração da hidrelétrica de Itaipu. En estos momentos se produce el descubrimiento de la placa conmemorativa de la inauguración de la hidroeléctrica de Itaipu. Los dos mandatarios se saludan, como asimismo los directores de Itaipu Binacional, el general Costa Cavalcanti y el ingeniero Enzo de Bernardi. As autoridades agora vão acionar o mecanismo que coloca em funcionamento as duas primeiras unidades geradoras. Senhoras e senhores, é um momento histórico em que entram em operação as duas primeiras unidades geradoras da Itaipu Binacional. Neste dia, os presidentes das duas nações abriram as comportas do vertedouro e liberaram as águas represadas do Rio Paraná. Mas a história da maior geradora de energia limpa do planeta começa muito tempo antes e se confunde com a história dos dois países que a construíram. Erguida na divisa do Paraguai com o Brasil, com Foz do Iguaçu de um lado e Ciudad del Este do outro, a usina serviu como uma solução diplomática para uma disputa que se estendia desde o século XVIII. Os dois países reivindicavam a posse de terras na região do Rio Paraná e não entravam em acordo em relação aos limites de cada território. Os documentos da época, assim como os antigos tratados entre Portugal e Espanha no período colonial, não eram claros sobre a fronteira de cada país. Em 1864, Brasil e Paraguai entraram em guerra. O conflito armado, que foi o maior da América Latina, alimentou o impasse sobre a demarcação de terras. Nem o Tratado de Paz, que pôs fim à guerra, solucionou a questão. Brasil e Paraguai continuavam divergindo sobre as suas fronteiras. A situação só mudou na década de 60, quando os primeiros estudos foram feitos para avaliar o potencial energético do Rio Paraná. Ao invés de intensificar a disputa pelo território, Brasil e Paraguai decidiram unir forças. O pontapé inicial foi dado em 1966, com a assinatura da Ata do Iguaçu, documento que selou o interesse dos dois países em aproveitar os recursos do Rio Paraná e que colocava fim à disputa de terras.
Um dos responsáveis pelo sucesso do acordo foi Guimarães Rosa, escritor brasileiro que também era diplomata. Chefe do setor de fronteiras do Ministério das Relações Exteriores, o autor trabalhou nos bastidores para que o acordo fosse firmado com sucesso. Como a maior parte da área em disputa seria coberta pelo lago da usina, a questão diplomática acabou superada. Mas antes de iniciar as obras, um novo conflito diplomático teve de ser resolvido. A Argentina temia que a construção da usina prejudicasse seus direitos sobre as águas do Rio Paraná, que passam por Brasil e Paraguai até chegar em território argentino. A Itaipu, além da questão, da grande obra, uma das coisas também muito importantes durante a construção é o desafio diplomático, que ela conseguiu junto com o Paraguai. Inicialmente, já em 1960, com a construção da ponte, a questão da relação do Brasil com o Paraguai já foi um pouco amenizada, já começou a restabelecer relações já mais positivas. Aí, a Argentina, quando começou a iniciar os processos de construção da Itaipu, ela achou que, de alguma maneira, a usina poderia oferecer algum perigo se houvesse um rompimento, alguma coisa no lago. A questão chegou à ONU e só foi totalmente resolvida com um acordo tripartite, assinado em 1979 e que definiu as regras para o uso das águas que abasteciam as nações vizinhas. Antes disso, começam os preparativos para a obra em 1973. Técnicos percorrem o rio para a escolha do local mais apropriado para a construção da barragem. A área escolhida para a construção possuía uma pequena ilha. Seu nome, Itaipu, que em tupi significa pedra que canta. A ilha desapareceu, mas seu nome ficou marcado na história. Em 1974, com a chegada do maquinário e a construção dos alojamentos, o sonho começa a sair do papel. Pelos próximos anos, a região no coração da América do Sul se tornará o palco de uma das maiores realizações da engenharia humana. Em 1974, as obras de Itaipu mudam a rotina das cidades vizinhas. Até 1978, cerca de 9.000 moradias são construídas para abrigar funcionários. No momento mais intenso de obras, cerca de 40.000 pessoas trabalharam aqui. Em 10 anos, a população de Foz do Iguaçu passou de 20.000 habitantes para mais de 100.000. Mas antes de levantar as fundações da barragem, era preciso desviar o curso do rio. O desvio do rio por um canal artificial correspondeu à primeira fase de construção para a secagem do seu leito. O canal de desvio, escavado em rocha na margem esquerda, tem proporções incomuns. Em 1978, após 3 anos intensos de obra, o desvio do Rio Paraná está concluído. São 2 quilômetros de extensão por 150 metros de largura. Com o desvio do rio feito, começa a concretagem da barragem. Nesta etapa da construção, a quantidade de concreto usada a cada dia seria suficiente para levantar 24 edifícios.
Foram mais de 20 mil caminhões e 6 mil vagões ferroviários transportando materiais para o canteiro de obras. Tudo era muito grandioso, assim como o desafio de construir, a questão do concreto, por exemplo, ele tinha que ser congelado, então foi construída uma usinagem de concreto aqui, né, na planta da construção. Mas tudo era um desafio, porém, eu acho que tudo foi muito bem planejado, né? Foram feitos mais de 20 estudos para escolher o tipo de barragem que ia ser feita, estudos geológicos, estudos arqueológicos, então tudo isso, claro que teve desafios, mas toda essa pesquisa que foi feita, todo esse trabalho antes da construção em si, é que garantiu, né, que durante esse processo de construção e também a contratação dos melhores profissionais. Veio muita gente, a Itaipu dava formação para essas pessoas, então muita gente se formou aqui, mas veio muita gente também que já eram barrageiros em outras usinas. Outubro de 1978. A destruição dos arcos de concreto encerrou a primeira fase de construção, que durou 3 anos. A barragem fica pronta em outubro de 1982, mas não é o fim do trabalho na região. As comportas do canal de desvio são fechadas e as águas do Rio Paraná começam a ser represadas. Neste momento, uma importante operação de resgate começa. Conhecida como Mimbaquera, que em tupi significa pega bicho, a operação tinha como missão resgatar os animais que viviam na área que seria alagada. Mais de 36 mil animais foram resgatados. Por conta das fortes chuvas e enchentes do ano, o Rio Paraná demorou apenas 14 dias para encher o reservatório. Em dezembro de 1983, a primeira turbina entra em funcionamento. 2 anos depois, em 1985, começa a venda de energia produzida na usina. Em maio de 2007, a obra está completa, com a instalação das 2 últimas unidades geradoras. Totalizando as 20 do projeto inicial, a usina bate recordes de geração de energia. A usina hidrelétrica trabalha com transferência de energia. Então, ela vai transformar a energia potencial, que é a da queda de água, que ela vai ter que cair, que passa nesses tubos brancos que nós estamos vendo, para transformar em energia cinética, que essa água vai girar uma turbina, e essa turbina girando vai provocar, vai girar o gerador, para poder gerar energia elétrica. Então ela transforma 3 tipos de energia, passa por 2 tipos de energia para chegar na energia elétrica. Então, basicamente dessa forma que vai ser gerada a energia. E depois dessa energia, o nível de tensão que é gerado, ele é elevado para poder permitir transmitir essa energia tanto para o Brasil quanto para o Paraguai.
De lá para cá, foram mais de 2 bilhões de megawatts produzidos, o que se traduz em um recorde incontestável de ser a maior geradora de energia limpa do planeta. Itaipu, pela grandiosidade e pela a grande quantidade de energia concentrada numa única usina, ela acaba sendo referência para o setor de engenharia em vários pontos. Por exemplo, ela é referência nas questões operacionais. A equipe de operação é muito bem conceituada, treinada constantemente. Ela é referência nos planos de manutenção. Os índices de indisponibilidade forçada, ou seja, quantidade de quebras que nós temos na usina é muito baixa. É 0,06% do tempo no ano que ela fica quebrada por uma falha. É um índice extremamente baixo, é referência nacional. E por aí vai, referência de segurança de barragem, o board que analisa a estabilidade e a segurança da barragem de Itaipu também é referência. Então as nossas equipes são demandadas constantemente para troca de experiência com outras equipes de outras empresas do setor elétrico. O que a gente pratica aqui que dá tão certo, será que eles podem ser replicados nas outras empresas com o mesmo sucesso? Hoje, mais do que o compromisso de gerar energia, Itaipu é referência em responsabilidade socioambiental. As ações abrangem temas como saúde, segurança, pesquisa e desenvolvimento, qualidade de vida e educação financeira dos colaboradores, além da promoção de equidade de gênero e do voluntariado. Para o público externo, as ações estão voltadas ao desenvolvimento regional, à geração de renda, educação ambiental, à proteção de crianças e adolescentes, ao respeito aos direitos humanos, à saúde pública na região da fronteira e à conservação da biodiversidade. Um dos principais focos de atuação de Itaipu é o turismo sustentável. Atualmente nós temos 5 atrativos que compõem essa estrutura do Complexo Turístico Itaipu. 3 delas são centradas na atração principal, que é a usina. Então nós temos a visita panorâmica, que é um passeio pela estrutura da barragem, para você conhecer o conceito de uma barragem, como é a construção de uma barragem. Ela é uma visita contemplativa, feita em ônibus aberto, modelo Double Deck. Nós temos a visita Itaipu Especial, que ela já vai no coração da usina, você consegue entender algumas questões mais complexas do sistema de funcionamento de uma usina, contemplar uma unidade geradora em funcionamento, e a iluminação da barragem, que é quase uma homenagem aos barrageiros que construíram a usina, considerando que durante o período de construção, o canteiro de obras já era iluminado. A obra não parava, trabalhava em ritmo aí frenético, dia e noite. Então, por isso, nós temos hoje a iluminação da barragem, o Itaipu Iluminado, que é um atrativo onde você consegue ver a usina em formas diferentes, né? A luz proporciona isso. Aí temos 2 outros grandes atrativos que tratam da responsabilidade de Itaipu, né? Do compromisso de Itaipu com os projetos sociais e com o entorno. O primeiro deles, o Ecomuseu, que traz esse registro histórico da região, do que nós tínhamos na região, qual foi, né, a evolução da região, desde, né, do período ainda antes da formação do lago e até hoje, quais são os trabalhos que a Itaipu faz. E o Refúgio Biológico Bela Vista, que é uma unidade de conservação. Ela é um espaço da biosfera, que foi todo um trabalho pensado por Itaipu para recompor, né, a mata nativa aí da região e trabalhar aí no sistema de conservação, né, trabalhar para a conservação. Então esses são os 5 atrativos que nós temos hoje disponíveis, 5 formas de ver a usina diferente.
Em 2019, mais de 1 milhão de turistas visitaram a hidrelétrica. Já Foz do Iguaçu é o segundo destino brasileiro mais procurado por turistas internacionais. Para atender a toda esta demanda, Itaipu Binacional tem investido em reformas para deixar a experiência do turismo ainda mais especial. Uma das atrações mais marcantes de Itaipu é o Vertedouro. A imagem de suas comportas abertas impressiona os visitantes e é parada obrigatória para fotos. Mas é preciso ter sorte para ver a força das águas descendo pelo vertedouro. Sua abertura é um evento raro e depende do nível de águas no Lago da Usina e também no Rio Paraná. Itaipu é o resultado do empreendimento, eu diria, da engenharia política, diplomática, econômica, feita entre dois países, que é reconhecido mundialmente como um modelo exemplar de sucesso. Com os projetos que incentiva, Itaipu segue olhando para o futuro, tendo o desenvolvimento sustentável como norte a ser seguido.